Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre ciclovias, bicicleta, o uso de bicicleta aqui na Ilha de Vitória, comparando um pouco com a ilha de Copenhague, que fica na Dinamarca e que tem um clima bem diferente, mas uma topografia parecida com a nossa. Vamos aproveitar a experiência de Rodrigo Matos, que é arquiteto e mestre em urbanismo na área de ciclovias. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que você está vendo aí a evolução do uso da bicicleta aqui na Ilha de Vitória. Isso foi um ponto muito interessante quando eu fiz a minha dissertação, porque existia umas certas semelhanças, né, geográficas com Vitória. Sim. Apesar da clara evidência, né, de que eles estão no hemisfério norte, a gente no hemisfério sul, tem uma diferença de clima brutal aí, mas sim, a configuração urbana é muito parecida. Né? E eles são uma cidade portuária, né, que nasceu por causa do porto, tem o porto como um elemento muito importante na cidade. O uso da bicicleta é completamente difundido na cidade. Né? Então, quando eu comecei a ver essas semelhanças, por exemplo, Copenhague é uma cidade extremamente plana, Vitória também tem uma configuração bem plana, né? E eu pensei num primeiro momento em que, poxa, o fato de ser mais plano facilita o uso da bicicleta. Copenhague tem um problema sério com vento e esse vento às vezes atrapalha. Vento muito frio. Frio e forte. Que equivale a você subir uma ladeira com uma inclinação de 8% mais ou menos, que é uma inclinação razoável para a bicicleta, já não fica tão fácil você subir. Então, quer dizer, não é só o fato de ser plana, né, mas também a parte de ventos e tudo mais. E Vitória é fácil, né? O clima aqui, por incrível que pareça, não é tão rigoroso, né? E, na verdade, eu acho que até facilitaria, por fato de não ter neve. Né? Aqui venta bem, tem uma variação de temperatura legal. Acho que as chances aqui, né, são muito grandes para poder a gente implantar, né, e adotar essa solução para a cidade, né, para poder usar a bicicleta. Uma cidade que tem, se não me engano, 25 graus a temperatura média, né? Quer dizer, aí você também não tem extremos, né? Tem poucos extremos. Exato. No verão máximo varia em torno de 32, 30 e poucos, né? Quer dizer, e no inverno mais rigoroso nós chegamos aí eu acho que a 14 graus, eu acho que a temperatura mínima baixo, mas aí são extremos, né? Extremos, né? A nossa variação é muito pequena, então... muito em torno dos 25 graus mesmo, que é a média, né? É muito interessante. E, lógico, né, Copenhague tem uma tradição secular já do uso da bicicleta. A gente teve também, né, isso daí, no passado, se você olhar Rio de Janeiro, São Paulo, até mesmo hoje em dia, as cidades do interior, elas têm uma presença muito grande da bicicleta. Se for olhar para todas as cidades do interior, o uso da bicicleta é muito intenso. Você pega Linhares, sempre teve uma utilização muito grande. E Cachoeiro, né, mesmo com as discussões em termos de, não, tem muito morro, tem muito isso, mas o uso, né? Eu, por exemplo, tenho lecionado em Cachoeiro e tenho feito muito o trajeto pela BR-101. Eu fico impressionado a quantidade de pessoas utilizando a própria BR como via de transporte de bicicleta. É mesmo? Os moradores da região, eles andam de bicicleta e, infelizmente, eles não têm a segurança que deveriam ter, né? Não, na realidade, a nossa BR, ela perdeu ainda o mínimo de segurança que tinha quando eu comecei a andar de bicicleta, né? Percebi o seguinte, que as pistas da BR tinham um ressaltozinho para mostrar que a faixa de acostamento, era acostamento. Exato. Hoje não existe mais Hoje não. Então, quer dizer, como eles quiseram aumentar as vias para fazer terceira via, fizeram terceira via em cima de faixa de acostamento. E aí...
acabou a segurança da população que utilizava. Esse foi o grande problema que aconteceu, né, na evolução de transporte no mundo. Né? A gente pensava, logo no início, né, o pensamento era basicamente pessoas, cavalos, né, carroças. Então você tinha comunicação de A até B, direto. Sim. Ao passar dos anos, vieram os trens, né, os bondes, e isso foi se estabelecendo. Quando entrou o carro, né, a indústria automobilística, ela foi tomando conta e as cidades foram se adaptando a essa nova intervenção, né, porque não existiam as ruas e tudo mais, elas eram feitas para os pedestres, né, e para o cavalariço, né, para o uso do cavalo e tudo mais, e para os trens, para os bondes e tal. Então você não tinha praticamente uma limitação entre o uso de calçada e rua, porque rua, né, fora, aqui em Vitória ainda as pessoas pensam rua é onde passa o carro. A definição, comum, né? a definição de rua vai de fachada a fachada, né? Então a calçada entra na rua. Então Barcelona usa essa definição claramente. Então quando eles definem como rua, é todo o espaço urbano público, né? Não é só onde circulam os veículos. Então a gente foi perdendo essa liberdade de poder atravessar em qualquer canto, de usar a rua por causa do carro. Porque o que aconteceu? O trem tinha um caminho definido, né? Então o carro não, começou a invadir todas as áreas. Todas as áreas. E aí começaram a acontecer os acidentes. Né? Então começaram, o que obviamente começou a acontecer? A segregação do espaço. Então segregou o espaço. Então carro passa aqui, pedestre passa aqui, bonde passa aqui. Lógico, a indústria automobilística, querendo ganhar força, no final das contas, acabou sucateando o bonde. Né? Isso aconteceu em Nova York, aconteceu em Paris, aconteceu em todos os lugares. Ainda mais forte aqui no Brasil. Né? Forte no Brasil, não. Houve em Nova York, tem um documentário que eu já vi no YouTube, existia um sistema de bondes em Nova York fantástico, com horários definidos, com tudo mais e tal. Quando começou a força da indústria automobilística, né, a General Motors comprou as companhias de bonde e foi lentamente sucateando o bonde para implementar o ônibus, para colocar o ônibus urbano, para poder vender o ônibus. E com isso eles foram tirando os trilhos e foram implementando linhas de ônibus. Né? E aí foi o que aconteceu. O automóvel tomou conta e hoje ele reina soberano na maioria das cidades. Rodrigo, deixa eu dar um dado aqui para as pessoas que não estão acompanhando, assim, estatisticamente, o que vem a ser a ocupação das nossas ruas, né? Aqui no Brasil, quer dizer, os dados que eu tenho da NTT, tem um movimento também de transporte alternativo, que também tem estudos sobre isso, mostra o seguinte, que 35% da população anda a pé. É um dado impressionante, realmente 34,5% anda de ônibus, ou de transportes coletivos. Aí vai o trem também, né? Em algumas cidades, né? E apenas 22% andam de carro e 4% de bicicleta, né? Esse dado aí é 4%. Mas se a gente imaginar que as ruas estão tomadas em 80% de veículos individuais, os automóveis, né? Individuais. Isso quer dizer, você coloca a serviço dessa pequena parcela da sociedade a maior parte da área pública, da área comum. Exato. Isso daí é um dado que a gente até na área chama da arrogância do carro. Né? É a arrogância do espaço. Né? Ele toma o espaço, né? Sendo que a média em Londres é de 1,5 passageiros por veículo. Né? É uma média muito baixa. Então você se preocupa, né? As engenharias de tráfego, elas se preocupam em movimentar veículos,
quando na verdade deveriam se preocupar em movimentar pessoas. O objetivo é movimentar as pessoas. Quantas pessoas eu consigo movimentar nessa via? Houve até um concurso para desenvolvimento urbano de Londres, né, da parte de tráfego, né? E que o vencedor foi um arquiteto que disse que não deveria ampliar mais as vias de tráfego, né? Porque a exemplo do que a gente fez aqui, a gente faz aqui no Brasil, né? Fazer um monte de vias. No Rio de Janeiro fizeram a linha vermelha como a grande salvação, depois ela acabou sendo ocupada, depois linha amarela e linha verde. Não adianta. Existem, por exemplo, até um dos grandes promotores dessa coisa de expansão de vias foi a cidade de Los Angeles. Né? Sim. E Los Angeles já está admitindo que isso não funciona. Já existem estudos profundos já de que quanto mais você expandir o espaço veicular, mais veículos vão vir. Que o crescimento é mais ou menos assim, pareado. Se você cresce 10% de área para veículos, o número de veículos cresce também na mesma proporção, 10%. Então, quer dizer, vai mantendo o congestionamento o tempo todo. Sim. E que em algumas situações, você reduzir um pouco as vias melhora o trânsito. Porque você desestimula a utilização do veículo individual e as pessoas vão se adaptando à nova configuração de trânsito. Isso daí bate até numa discussão num problema atual. nosso que nós estamos hoje com a linha verde. Bom, é bom ou ruim ter a linha verde, né? Nós vamos um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista com o Rodrigo Matos, que é arquiteto e mestre em mobilidade urbana. Rodrigo, ainda voltando aí à experiência de Copenhague também, que a gente acaba usando para ser didático aí, comparando com as coisas aqui do nosso estado e da nossa ilha também, né? Porque a Vitória também é uma ilha como Copenhague, tem porto, tem algumas características aí semelhantes, apesar da cultura e o clima ser diferente dos povos, né? Nós estamos em outra região. A gente pode trazer coisas importantes que eles têm, né? Com certeza. Não, com certeza. O tempo que eles gastaram, né, melhorando o uso da bicicleta na malha urbana, eles têm uma postura extremamente aberta para, se você quiser, copiar o modelo deles. Entendeu? Então, se você tem uma intenção de implantar o modelo de Copenhague mundialmente, eles não têm o menor problema em fornecer os dados, em fornecer informações. Não se trata de uma patente, né? Não, de forma alguma. Inclusive, esse é um dos pontos que ele cita como se isso daí fosse um sistema, como é o sistema de ruas que a gente tem. Né? O carro dirigindo na mão correta, né? Isso daí, se você for olhar, o mundo inteiro tem o mesmo sistema, com exceção, por exemplo, de alguns países que têm a mão inglesa, que já tem até o nome como mão inglesa e tal. O Japão também tem a mão inglesa. A mão inglesa, mas isso vem da colonização desses países que foram feitos assim. Acho que a Índia também, não sei se a Índia tem a Índia, tem foram colonizados pelos África do Sul, se não me engano, Austrália. Então, alguns países têm esse problema, mas quando você olha a configuração das estradas, elas são praticamente iguais no mundo inteiro. Né? E o que fala-se da configuração das ciclovias é que isso também acabe se encaixando num padrão mundial, onde todo mundo vai lidar com a bicicleta, né, na malha urbana de uma forma universal. Todo mundo vai mais ou menos construir as suas infraestruturas baseada num padrão universal. Né? É muito diferente em alguns países, né? A adoção, tem que ter tanto de largura, tem que ter assim, assado, mão em contramão. Isso já foi altamente desenvolvido em Copenhague. Né? Eles já passaram por tudo isso. Agora, interessante, a gente só voltando àqueles dados, 35% da população brasileira anda a pé, 34,5% anda de coletivo, transporte coletivo, ônibus e até trens em algumas cidades aí. 22% apenas andam
de veículos, de automóveis individuais, né? E 4% anda de bicicleta. Aí a pergunta surge logo em seguida. Por que esses 35% que andam a pé não pode usar a bicicleta? Exatamente. Né? Por que boa parte desse pessoal... Aliás, o ideal seria que esses 22% que fazem o traffic jump, o engarrafamento nas cidades, né? Usarem a bicicleta. A bicicleta, o carro, para distâncias curtas, ele não é eficiente. Quando eu saio de casa para ir na padaria, eu pego o carro. Não faz sentido. Para andar 500 metros. Existem hoje, né, vários estudos a respeito de quão nocivo o carro é para a vida urbana. Né? Londres está desenvolvendo, Estados Unidos está desenvolvendo isso. Né? O que ele cria em termos de malefício à saúde? Né? Você fica obesidade, hipertensão, estresse, uma série de fatores que vão causando. E não é só num aspecto pessoal. Né? Quando o cidadão fica doente, ele vai pesar também na parte pública, porque o sistema de saúde vai ser sobrecarregado. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele está vivendo doente, sendo que o usuário da bicicleta ele faz exatamente o oposto. Né? Quando o usuário da bicicleta ele usa ela diariamente, ele fica mais saudável, menos obeso, menos hipertenso, menos estressado. Né? Ele começa a sentir melhor ele injeta um pouquinho de endorfina, né? Que é natural, né? Porque dá prazer, né? Exato, a pessoa fica mais feliz. Né? Tem várias brincadeiras, vários memes na internet falando que o remédio para sua depressão é bicicletol. Entendeu? Você toma um bicicletol e fica bem. Por quê? Você faz o seu sangue circular no corpo e você já chega energizado no seu destino. É verdade. Então, por exemplo, você se acorda de manhã. Já fizeram um teste, inclusive assim, duas pessoas saindo do mesmo ponto, uma sai de carro e a outra sai de bicicleta para chegar no trabalho, por exemplo. Sim. Né? Elas chegam mais ou menos no mesmo tempo. Só que a produtividade daquele que chegou de bicicleta é maior, porque ele já está com sangue circulando, o cérebro dele já está irrigado e ele consegue produzir melhor. Ao passo que o outro que veio de carro, que veio sentado no carro, mas não sei o que, enfrentou já engarrafamento, já enfrentou o estresse, já ficou chateado com aquele cara que deu uma fechada nele, alguma coisa assim e tal. E o cérebro dele ainda está adormecido, está acordando. Então, quando ele chega no trabalho, ele não está a ponto de trabalhar. Então, ele precisa daquele tempinho para poder começar a produzir. Então, a produtividade dele cai. Entendeu? É muito interessante. Inclusive, até a musculatura que ajuda para o porte, né? Para a ergometria. Né? O fato da bicicleta utilizar muito as batatas da perna, né? Que são o nosso segundo coração, elas ajudam a empurrar o sangue venoso, né, de volta. Porque com a contração da panturrilha, né, o sangue sobe novamente. Então você tira o peso do coração de fazer o bombeamento e a sucção do sangue que está circulando no corpo. Então você descarrega o peso que você tem dado para o coração. Você sentado no carro é como se você estivesse num sofá de casa, né, dirigindo, você não está fazendo exercício algum. O seu corpo não está se movimentando. Então, nós fomos feitos para se movimentar. Então, essa movimentação é muito importante. Certo. Agora, uma coisa interessante que eu queria ressaltar aqui para o nosso telespectador, que a gente estava conversando antes, é a questão do conceito do uso da bicicleta, né? Aqui a bicicleta voltou a ser utilizada em larga escala. A gente vê principalmente nos finais de semana, né? Aqui as ruas de lazer e tal, inclusive até aumentaram o número de pessoas usando bicicleta. Com certeza. Para o lazer. E você falava que também o enfoque que é dado, por exemplo, em Copenhague, é o uso da bicicleta como meio. Isso daí é uma coisa muito importante. A gente não pode negar a importância que a bicicleta tem como lazer, como esporte, né?
como um instrumento fim, né? Sim. Mas quando a gente fala em termos urbanos, ela como instrumento meio, né, como posição, como um meio de transporte, ela tem uma função fabulosa, né, porque ela facilita, ela aumenta o seu raio de ação, né, porque o raio dela tem aproximadamente 6 quilômetros de raio, então você, em viagens de até 6 quilômetros, você tem uma ótima utilização da bicicleta, que ela funciona melhor nessa distância. Então, por exemplo, Vitória, que é uma ilha que tem de ponta a ponta, tem 15 quilômetros, se você sai de Jardim Camburi e vai até a Vila Rubim, né, você tem 15 quilômetros de distância. Né? Uma volta na ilha são 26 quilômetros. Sim. Né? Sim. Se pegar só a ilha de Vitória. Então, essa utilização da bicicleta em Vitória, ela faz sentido totalmente, como um meio. Sim, sim. Né? Então você não precisa se paramentar para andar de bicicleta para ir para o trabalho. Você não precisa botar aquela calça apertada e tal, sim, né? Botar camisetinha. Não, você se veste, bota sua calça jeans, seu tênis, né? Se arruma e vai. Né? Sim, se você fizer uma viagenzinha de 2 km, 3 km, você não vai suar tanto a tal ponto que você vá se impossibilitar de utilizar. E hoje em dia tem pessoas que andam até muito mais do que os 2, 3 km, 6 km para poder ir para o trabalho. Há uma possibilidade também de você ter uma mochilinha simples e leve e levar, por exemplo, né, vir com uma camisa que você, nos períodos mais quentes, né? Sim. Uma camisa reserva, né? Você vai com... E depois, com o aumento do uso da bicicleta, se as pessoas aumentarem o uso da bicicleta, os ambientes de trabalho também vão se adaptando. Sim. Né? Provavelmente, sabe, você vai ter no seu local de trabalho um ponto que você possa mudar de roupa ou então tomar um banho e tirar o suor que você passou. Né? Sim. E uma das coisas que eu acho que são fundamentais para que a bicicleta consiga expandir também é a intermodalidade. É você conseguir casar isso com o transporte público já estabelecido. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Sim. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já para nossa entrevista sobre bicicletas e ciclovias. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o Rodrigo Matos, que é arquiteto e mestre em mobilidade urbana. Rodrigo, ainda voltando à nossa conversa sobre bicicletas, ciclovias, você estava falando da importância também da intermodalidade, né? Exato. Que é você usar a bicicleta articulado com um ônibus, né? Aqui em Vitória nós temos um bom exemplo dessa história, né? Quer dizer, o governo do estado fez aí o GV Bus, né? Quer dizer, proporcionou aí e funciona muito bem, né? Funciona até um certo ponto, né? Porque ele ainda fica, né, nos horários de pico, ele ainda tem o problema dele ficar agarrado no trânsito. Mas já é uma... É porque não tem uma via própria para ônibus. Exato. Aí vem na discussão... Não existe aí, no caso, a via verde para poder o ônibus conseguir se locomover com facilidade. Mas ainda está aquém do que poderia ser. Sim. Né? Porque não basta você ter só o GV Bus, né, o Bike GV, atravessando a ponte de Vila Velha para Vitória. Né? O ideal seria que você pudesse, por exemplo, sair de Viana, fosse de bicicleta até o terminal de Viana, ali você colocaria a sua bicicleta num ônibus, pegaria o seu Transcol e fosse até o próximo terminal, e ali você tiraria a sua bicicleta e seguiria o seu caminho para o trabalho, né, dessa forma. Isso seria perfeito, porque aumenta o raio de ação da bicicleta, reduz a utilização do veículo particular, porque você acaba utilizando o transporte público, porque se você... eu trabalho a 40 quilômetros de casa. Tem uma população grande que trabalha longe de casa. Né? Então, se ela tem uma condição de... sabe, porque o ônibus não vai atender todas as áreas. Então, ela consegue, de repente, com 5 minutinhos,
chegar de bicicleta no terminal, pega o ônibus levando a bicicleta para o trabalho, chega lá, ela desce com 2, 3 minutos, de repente ela já está no destino final dela, porque ela consegue essa mobilidade. Ao passo que a pessoa acabaria optando por ir com um veículo particular para poder você ter o alcance que ela tem em mente, né, de utilizar. Então, quer dizer, é menos um carro, é menos um atravanque na cidade. Aqui em Vitória, por exemplo, não sei se tem em Copenhague, isso eu não te perguntei antes, essa intermodalidade também com a parte de aquaviário. Exatamente. Isso daí, Vitória, ela está esperando, né, para acontecer isso. Com a Ecobalsas agora, eu acho que eles têm, se não me engano, são 40 espaços para bicicleta. Então você vai poder atravessar. Nós vamos trazer aqui o pessoal do. Você vai ter como atravessar a Baía de Vitória passeando turisticamente, né, e colocar a sua bicicleta para poder atravessar para o outro lado na prainha de Vila Velha e tudo mais. Isso tem que acontecer, entendeu? Copenhague tem esse tipo de serviços, né? Por exemplo, que lá, quando a pessoa coloca uma bicicleta dentro de uma balsa, alguma coisa assim, não é uma balsa, mas é um ferry, né? É para ir, de repente, para outro país. Sim. Né? Porque os países ali estão muito próximos. Mas a cidade de Copenhague, ela tem mais de 11 pontes exclusivas para ciclistas e pedestres. Bem, essa é uma grande diferença aqui, né? Já que são duas ilhas, a gente pode fazer a comparação. Mas aqui nós temos várias pontes aqui. A terceira ponte é proibido passagem de bicicleta. A segunda ponte é proibida passagem de bicicleta. As 5 pontes, a mais antiga, tem uma passagem que a gente divide ali... Com pedestre. Precariamente com pedestre, Exato, né? A única ponte que... Depois foi gerada a ciclovia, foi a terceira, a ponte da passagem. Estaiada da ponte da passagem. Exato. Né? Isso aí teria que ser uma transformação. Eu acho, de repente, a ponte de Camburi, a terceira ponte... Né? A ponte de Camburi foi adaptada. Aliás, foi um trabalho que foi realizado pela atual prefeitura. Que poderia melhorar na parte de conforto, mas já foi um avanço fenomenal. Com certeza. A terceira ponte, ela fica um pouco complicada por causa da inclinação do acesso do ciclista para subir né, a terceira ponte. Ele é um pouco íngreme no lado de Vitória. No lado de Vila Velha, nem tanto, mas do lado de Vitória a inclinação é bem acentuada. Você sabe que certa feita, conversando com a gerente do laboratório de arquitetura da UFS, até a Cristina Angel lá, na época, eles tinham feito algum trabalho que pensava numa espécie de uma tubulação, como aqueles tubos, né? Fechados com ventilação, mas que passasse por baixo da terceira ponte, com inclinação um pouco menor. Com certeza. Mas que permitisse a passagem de bicicleta. Eu acho que seria uma das soluções, porque o fluxo de navios na entrada e saída do canal de Vitória, da Baía de Vitória, não é tão intenso. Ele tem horários pré-determinados. E se tivesse ali uma ponte de bicicleta e pedestres, pêncil, né, que você pudesse abrir, fazê-la e abrir e fechar nos horários de passagem de navios, ela sendo um pouco mais alta de forma que permita a passagem de barcos menores, né? Você não precisa abrir e fechar toda hora, mas na hora de passagem... Mas não tão alta quanto o vão central. O fluxo de ciclistas e pedestres seria muito grande, entendeu? E facilitaria bastante essa coisa, usando a infraestrutura já existente da terceira ponte, né? Para poder fazer essa ligação. Só botar um outro ponto que é conceitual também nessa nossa conversa de mobilidade urbana. Uma das coisas que, voltando àquela máxima do ambientalismo, pensar globalmente, agir localmente, e aí o local sempre está sendo valorizado, né? Quer dizer, se você puder morar próximo ao seu trabalho, muito melhor.
Eu sair daqui, o indivíduo sair da Praia da Costa para trabalhar na Serra, né? Em Barcelona, numa empresa, ou então no Civite, né? Ou vice-versa, atravessar uma cidade, ir para um outro município e perder aquele tempo no trânsito, mesmo que de uma forma multimodal, né? Que é uma forma de reduzir espaço, inclusive, até uma observação. Quem usa bicicleta aqui em Vitória para movimentações internas, no retorno para sua casa ele tem maior rapidez do que quem vai de carro. Não, a bicicleta normalmente ela é mais rápida. A ligação de A até B Sim. é uma coisa natural do ser humano. Ele quer isso e é mais rápido. Há um tempo atrás eu andava estava andando muito de bicicleta na Praia do Canto. Eu levava para fazer um caminho da Rua João da Cruz, ali no Triângulo das Bermudas, né? Sim. Até o centro da praia, de carro, era normalmente 30 minutos para chegar de um ponto ao outro. Sim. De bicicleta era 10. Pois é. Né? Então, não faz sentido usar o carro em distâncias tão curtas e tão complicadas, entendeu? Sim. E isso, na verdade, quando tem esse índice de congestionamento tão alto, na verdade é um sinal muito bom para você utilizar uma outra opção de modal. Então, mudar para bicicleta é uma ótima ideia, porque você vai chegar mais rápido, você vai chegar mais alegre, você vai encontrar pessoas pelo meio do caminho. Sem entendeu? dúvida. Você vai conversar. Ouvir os sons da natureza, os pássaros, né? Esse é um ponto muito importante, porque você sente melhor a cidade. E você se aproxima do seu semelhante. Sim. Isso daí faz com que você consiga uma interação urbana muito maior. Né? Porque você está com seus sentidos aguçados para poder perceber o seu entorno, porque você tem que ter o equilíbrio. Tem que desligar seu headphone. O headphone até pode utilizar mais baixinho e tal, mas você normalmente vai deixar de usar o headphone porque você vai ter um companheiro, Sim. Né? Você vai conseguir conversar, né? Você vai trocar ideias, você vai se movimentar. Sim, Rodrigo, né? Infelizmente nosso tempo chegou ao final, né? Poxa, mas eu acho uma oportunidade fabulosa da gente poder conversar sobre isso e expandir cada vez mais, né? Vamos fazer vários programas, porque isso tem que ser debatido permanentemente para que a gente possa ir tocando aos poucos nesse assunto e conseguindo maior adesão, né, das pessoas ao longo do tempo, né? E também até sugerindo às outras mídias, né, que faça também esses debates permanentemente. Com certeza. Eu que agradeço aí o convite para poder a gente discutir a parte da bicicleta e poder demonstrar um pouco do que é essa coisa funcionando em outros lugares, né? Porque a gente precisa reconstruir essa rede urbana, né? Porque nós estamos perdendo essa interação por causa do isolamento social que a gente está tendo hoje em dia. Então, se a gente conseguir reconquistar essa rede social física, não a rede social da internet e tudo mais, que é muito boa também, mas né, reconectar com o ser humano é muito importante. E a bicicleta é um grande instrumento para isso. Ok, muito obrigado. Então, obrigado a você.